Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações neste momento de tanta turbulência, não é mesmo? Bom, se você abriu as redes sociais nas últimas horas, certamente foi impactado pelas imagens dramáticas que estão chegando da Venezuela. No dia de ontem, dia 24 de junho de 2026, a terra tremeu de forma violenta. Hoje foi sentido até aí em Manaus, não é mesmo? Bom, edifícios balançando como se fossem feitos de papel, desesperos nas ruas e o som ensurdecedor da natureza cobrando seu espaço, o medo estampado nos olhos dos nossos irmãos sul-americanos. Bom, mas enquanto o mundo olhava atônito para a Venezuela, os sismógrafos registraram outro evento de magnitude alarmante, praticamente no mesmo momento. Do outro lado do mundo, o Japão também foi sacudido por um forte tremor. Em outras partes do mundo, um tremor de magnitude 6,9 atingiu a costa do Japão, mas nenhum alerta de tsunami foi emitido. Segundo as autoridades, não há relatos de mortos ou feridos. Também não foram encontradas irregularidades nas instalações nucleares do país. Equipes de emergência avaliam os danos causados. Nos Estados Unidos, também um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o norte do estado da Califórnia. Até o momento, não temos informações de vítimas. O governador da Califórnia foi informado sobre o terremoto e, numa publicação na rede social X, disse que o gabinete informou que coordena ações junto com autoridades de emergência. Embora no Japão o tremor tenha sido aí a 50 quilômetros de profundidade, fato esse que não ocorreu na Venezuela, que foi apenas de 10 quilômetros abaixo, né? Bom, duas nações distintas, dois abalos severos no mesmo dia. Sabemos que não existe coincidências no relógio do Criador. Nós estamos presenciando engrenagens da Terra se movendo em sincronia. E a grande pergunta que ecoa hoje é: será que este é o início de algo muito maior? Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Cruz e peço o seu apoio, que você deixe aí o like, né? Quando você aperta o botão aí de joinha, isso ajuda a espalhar o espiritismo. E se você quer continuar recebendo os nossos vídeos, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E, meus amigos, orações aí para o povo venezuelano. Amigos e amigas, para entendermos o peso do que está acontecendo, precisamos olhar primeiro para a ciência. O que causou o tremor na Venezuela? O norte da América do Sul é uma região geologicamente muito complexa. A Venezuela está sentada exatamente na zona de colisão entre duas placas tectônicas massivas, a placa do Caribe e a placa sul-americana. Essa fricção constante cria o que os geólogos chamam de sistema de falhas de Boconó. É uma cicatriz profunda na Terra que acumula tensão durante décadas até que inevitavelmente ela se rompe. Por outro lado, o Japão repousa sobre o temido Círculo de Fogo do Pacífico, a área mais sismicamente ativa de todo o globo. Quando duas regiões de altíssima tensão tectônica disparam quase simultaneamente, os cientistas mais atentos começam a observar o fenômeno de transferência de estresse global. A crosta terrestre não é aí um quebra-cabeça estático, ela é viva. E uma pressão aliviada de um lado pode engatilhar falhas adormecidas do outro. A Terra está meio que se espreguiçando, reajustando o seu eixo, reacomodando o seu peso. Mas, meus amigos e amigas, a ciência material só explica o como. Para entendermos o porquê, precisamos elevar a nossa visão. E é nesse momento de dor e incerteza que a doutrina espírita nos traz o bálsamo da compreensão. Muito antes das redes sociais nos mostrarem catástrofes ao vivo,
Allan Kardec questionou os espíritos superiores sobre essas grandes tragédias coletivas. Lá em O Livro dos Espíritos, no capítulo que trata sobre a lei de destruição, Kardec faz a pergunta fundamental, na questão 737, abre aspas, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta da espiritualidade é direta e profunda, abre aspas, para fazê-la progredir mais depressa. Meus irmãos, não devemos olhar para o terremoto da Venezuela, no Japão ou qualquer outro lugar como apenas um castigo divino. Deus não tem a fúria dos homens. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Os flagelos destruidores, sejam eles terremotos, tsunamis ou pandemias, são cirurgias necessárias no corpo do planeta. Eles ocorrem para destruir velhas estruturas materiais e principalmente para sacudir as nossas estruturas morais. Quando o chão sob os nossos pés desaparece, nós lembramos da nossa fragilidade. O orgulho humano cai por terra junto com, infelizmente, os edifícios de concreto. E diante da dor coletiva, a solidariedade desperta. O egoísmo dá lugar à compaixão, e nós somos forçados a lembrar que somos todos um só rebanho. A morte, meus amigos e amigas, como sabemos, é apenas uma ilusão. Os irmãos que desencarnam nesses grandes eventos coletivos são recolhidos por falanges de trabalhadores da luz, levados aí para hospitais espirituais e amparados. O corpo físico fica, mas a alma é imortal. E a Terra, como um ser vivo, está passando por suas próprias contrações. São as dores de parto para o nascimento de uma nova era. Mas, meus amigos e amigas, o que nos deixa em alerta máximo hoje é que essas dores do parto, esse rompimento das placas tectônicas na América do Sul, já havia sido desenhado e escrito. Nós precisamos falar sobre Benjamin Solari Parravicini. Para quem ainda não conhece, Parravicini foi um artista e médium argentino que viveu no século passado. Ele é frequentemente chamado de o Nostradamus das Américas. Entre as décadas de 1930 e 1970, ele produziu centenas de psicografias, desenhos aí acompanhados de pequenos textos, e ele recebia telepaticamente do seu anjo da guarda, o chamado aí Frei José de Aragão. E meus amigos e amigas, a precisão de Parravicini é de arrepiar. Ele desenhou e previu com décadas de antecedência a Segunda Guerra Mundial, o uso da bomba atômica, a chegada da televisão, a fertilização in vitro, o coração artificial e, assombrosamente, ele desenhou a queda das Torres Gêmeas em Nova York, escrevendo que a liberdade da América perderia a sua luz. E ele basicamente não errou no passado, né? E é por isso que devemos prestar muita atenção ao que ele previu para o nosso continente em relação à geologia. Pois em 1938, exatamente sobre os eventos que envolvem a nossa geografia e o abalo das Américas, Parravicini psicografou a seguinte mensagem. Prestem muita atenção em cada palavra. Abre aspas. Luz. Os filhos das terras altas do norte verão a luz de amanhã, depois dos grandes cataclismos que separarão a América do Sul da América Central e do Norte. Depois a luz virá do Sul. Procede em 1938. Amigos, vou repetir a parte vital. Abre aspas. Depois dos grandes cataclismos que separarão a América do Sul da América Central e a do Norte. Meus amigos, a Venezuela fica exatamente na fronteira geológica entre a América do Sul, e que liga o nosso continente à América Central e do Norte. E esse terremoto gravíssimo
do dia 24 de junho de 2026 pode não ser o fim da história, pode ser a fratura inicial, pode ser o começo do cumprimento desta profecia de quase 90 anos atrás. Mas observem que a profecia de Parravitini não termina em tragédia. Ele diz que a luz virá do sul. E o que isso significa para nós, brasileiros, e para nossos irmãos sul-americanos? Amigos, essa psicografia de 1938 é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior e muito mais assustador, mas também libertador. Existem outras profecias dele que detalham exatamente o que pode acontecer com as nossas águas e as nossas fronteiras nos próximos anos. E é por isso que vocês não podem parar de investigar aqui. E eu acabei de liberar um vídeo urgente e aprofundado no nosso canal de investigações, o canal Profecias e Transição Planetária. E lá eu peguei esta profecia de 1938 e mais outras duas inéditas de Parravitini com os desenhos originais dele e fiz uma análise profunda e espiritual sobre os eventos que poderão vir. E eu mostro exatamente por que a América do Sul será isolada geograficamente, mas com isso nos transformará no berço espiritual de sobrevivência do planeta. Vocês precisam entender o que pode estar por vir, proteger sua mente e seu espírito, e o link para esse vídeo completo, gratuito, claro, sempre, está aparecendo agora no card aqui em cima, na sua tela, e também no primeiro link na descrição e no comentário fixado. Pare o que está fazendo, e clique neste link, vá assistir a essa análise do canal Profecias e Transição Planetária. Clique e deixa pausado lá enquanto a gente conclui esse vídeo aqui. Porque, meus queridos irmãos, antes de encerrar este vídeo, antes de você ir lá conferir a nossa análise profética, eu quero que você respire fundo. E sei que as imagens de terremoto assustam, Saber que o chão que pisamos não é tão firme assim nos causa ansiedade, não é mesmo? Mas lembre-se da promessa do Cristo: não turbe vossos corações. Nós pedimos por um mundo melhor, nós oramos todos os dias por justiça, por paz, por igualdade. Nós clamamos pelo fim do sofrimento e das guerras. Mas, meus amigos e amigas, o mundo de provas e expiações, não se transformará em um mundo de regeneração sem fazer barulho, não é mesmo? A lagarta não se transforma em borboleta sem que o casulo seja rompido. A terra está sacudindo a poeira das velhas eras. O que está caindo não é o nosso futuro. O que está desmoronando são os alicerces do orgulho humano, para que possamos construir sobre o amor e a fraternidade a nova civilização. Sim, meus amigos e amigas, os grandes cataclismos preparam a separação física, mas unem os espíritos. E é como disse o profeta: depois a luz virá do sul. Nós somos essa luz que poderá acolher a humanidade como um grande farol. Creio que sejamos os trabalhadores da última hora. Que Deus abençoe a Venezuela e toda a humanidade. Fique em paz, confie no plano maior e, por favor, clique no link agora para entender o resto dessa história no canal Profecias. Até lá e que a luz do Mestre Jesus nos guie sempre. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.